Bom dia, crianças, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos realizar as atividades de língua portuguesa do livro Conectados, na página 70. Então, vamos lá? Separe o seu livro Conectados, o lápis e a borracha e abra o livro na página 70. Unidade 3, palavras, formas e poemas. Vamos ler este poema. Na tarde fria de julho, voa cheiro o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Fábio Sexuge, xícara. Observando a imagem, agora vamos responder. Converse com os colegas, com o professor e vamos responder as questões. 1. Observe a imagem formada por palavras. O que ela representa? Isso, ela representa uma xícara. E dessa xícara está saindo uma fumaça. Sabe por quê? Porque está revelando que tem algo quente nela. Isso, dentro da xícara, tem algum líquido ou algo quente. Agora, 2. Leia o poema com o professor e observe novamente a imagem. Então, observe a imagem. Qual é a frase que mais se destaca? A frase que mais se destaca é: existe coisa mais gostosa? Então, observa lá, ó, olha a frase que mais se destaca. Existe coisa mais gostosa? Existe coisa mais gostosa. O que representa esta frase? Quem sabe? Representa o amor que muitas pessoas têm pelo café. Isso, porque elas gostam muito de café. Então, quem escreveu esse poema, Xícara, ele gosta muito de café. Então, expressa isso, né? O amor, né? O que sente pelo café. Expressa os sentimentos pelo café. Agora, atividade 3. Esse poema, este tipo de poema no qual as palavras compõem uma imagem, chama-se poema visual. Na sua opinião, de que outra forma podemos brincar com as palavras e seus significados? De que outra forma? Vocês sabem? Podemos brincar com as palavras nos textos literários, nos poemas, nas canções, nas histórias, né? Nos anúncios publicitários, de propaganda, em todos eles a palavra ela é protagonista. Nós podemos brincar com elas, né? Usá-las da maneira que nós acharmos mais interessante. Então, vamos responder. Nos gêneros textuais da forma que consideramos mais apropriada. Interessante, né? Sempre para o bem, de preferência, né? Nós devemos usar as palavras para o bem. Agora, vamos lá para a página 72. Isso mesmo.
Vamos ler o poema. Tudo é poema. Então, vamos lá. Na sua opinião, é possível fazer um poema sobre qualquer tema, qualquer assunto? Leia este poema em silêncio e depois em voz alta. Será que ele comprova aquilo sobre o que você e seus colegas conversaram? E aí, vocês acham que é possível fazer um poema com qualquer assunto? Vocês acham que dá para fazer um poema com casinha da roça? Isso! Então, vamos observar essa imagem e ler o poema. Lembrando do gênero textual poema. Vocês lembram quais são as características de um poema? Escrito em versos e depois em estrofes, tendo rimas ou não. Então, vamos lá. Fogão a lenha. Toda a casinha de roça feita de taipa e palhoça no telhado tem um cantinho sagrado, lugar onde tacho de cobre, panela de ferro e frigideira trabalham sem descanso, às vezes quase o mesmo tanto de uma vida inteira. Lugar de galinhada, feijão tropeiro, torresminho, arroz com suã, bolinho de chuva, tapioca, canjica e no teto um bocadinho de picumã. Esse poema é de Lalau e Laura Beatriz, Caminho da Roça. Agora vamos estudar um pouquinho as palavras. Vocês sabem o que é feijão tropeiro? É um prato típico da cozinha mineira, feito à base de feijão, carnes e farinha. E suã? O que é suã? É a carne da parte inferior do lombo do porco, a suã. Observaram a imagem, né, da página 72, o fogão a lenha, as panelas no fogão a lenha, trabalhando sem parar. Agora vamos responder às atividades na página 74. Segundo o poema, toda casa de roça tem um cantinho sagrado. Ah, qual é o cantinho sagrado a que o poema se refere? É o cantinho da cozinha, onde está o fogão a lenha. Então, vamos escrever. É o cantinho da cozinha, onde está o fogão a lenha. Agora vamos para a atividade B. Por que esse cantinho é sagrado? Conte sua hipótese aos colegas e ao professor. Então, por que você acha que a autora considerou esse cantinho sagrado? Isso mesmo, né? A cozinha, o fogão, são considerados cantinhos sagrados, porque se refere a um lugar onde tem o preparo dos alimentos, da comida. Então, vamos escrever. Porque é lá que se dá o preparo da comida, né? E a comida é considerada sagrada, né? Muitas pessoas não têm, então nós que temos o privilégio de ter o que comer, né? Temos que cuidar e considerar de forma sagrada. Agora, letrinha C. Qual é o efeito da expressão cantinho sagrado no poema? Qual é o efeito?
O que você acha? Então, aqui você vai expressar a sua opinião. Qual é o efeito da expressão cantinho sagrado no poema? Considerar, né, a cozinha um importante lugar. Né? Esse cantinho sagrado é a cozinha. Então, considerar a cozinha o lugar mais importante, né, da casa. Da casa. Ponto final. Na sua casa, existem algum cantinho sagrado? Por que é considerado assim? Sim ou não? E qual é esse cantinho? Você vai responder, tá? No seu caderno, resposta pessoal. Agora, atividade 2. No poema, quem trabalha sem descanso? Então, quem está em cima do fogão trabalhando sem descanso? Quem sabe? Isso, é o tacho. Quem mais? A panela. E a frigideira. Como trabalha esse trio? Agora, 3. Quais alimentos são citados no poema? Então, observando o poema, lendo o poema, quais os nomes de alimentos, né, que estão aí no tacho, na panela, na frigideira, que esse fogão ajuda a preparar? Galinhada, feijão tropeiro, torresminho, arroz com suã, bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Tapioca. E canjica. Muito bem, tudo isso aí a gente vai encontrar lá no poema, todas essas palavras, tá bom? Agora, você já comeu algum desses alimentos ou outro alimento feito no fogão a lenha? Qual e quais? Então, você vai responder, tá? É resposta pessoal. Alguém da sua casa, da sua família, você já foi em algum almoço onde a comida foi preparada no fogão a lenha? O que era? Qual era a comida? Você vai escrever. Agora a letra B. Por que, segundo o poema, tachos, panelas e frigideiras trabalham sem parar? Por quê? Quem sabe? Casinha, cantinho, torresminho, bolinho, bocadinho. Porque quando se cozinha no fogão a lenha, leva-se mais tempo para preparar os alimentos, demora-se mais. Então, as panelas ficam lá em cima do fogão mais tempo. Então, elas ficam lá trabalhando, preparando o alimento mais tempo. Por isso que diz, trabalham sem parar. Tá bom? Agora, a atividade 4. Observe estas palavras do poema. Casinha, cantinho, torresminho, bolinho e bocadinho. Existe alguma semelhança na escrita delas? Qual?
Então, quais são as semelhanças da palavra casinha, cantinho, torresminho, bolinho e bocadinho? Isso, a semelhança está na última sílaba. Termina com inha ou com inho, indicando a forma diminutiva. Então, vamos escrever a semelhança está na última sílaba, inha ou inho, indicando que os substantivos, que são essas palavras, né? Que os substantivos estão no diminutivo, tá bom? A professora vai voltar aqui no 3, na letra B, para escrever a resposta, tá bom? E vocês anotem a resposta no livro ou no caderno, quando não tiver linha, tá? Então, por que, segundo o poema Tachos, Panelas e Frigideiras trabalham sem parar? Porque estão no fogão a lenha, que demora mais no preparo dos alimentos, né? Quem está lá cuidando do fogão a lenha sempre tem que estar dando uma olhadinha lá na lenha, se não está faltando lenha, se o fogo não baixou, se precisa colocar mais lenha. Então, é trabalhoso, né? Cozinhar no fogão a lenha. Tem que ter cuidado. Agora, vamos lá para o 4. O que essas palavras, né? Casinha, cantinho, torresminho, bolinho, bocadinho, o que essas palavras indicam no poema? O que elas indicam? Vamos ver. Quem consegue responder? Essas palavras indicam, ó, quando eu falo casinha, cantinho, né? Torresminho, bocadinho, indica o quê? Um tom de afetividade, de amor, de carinho pela cozinha, pelos alimentos, cuidado pelo fogão, por aquele cantinho. Então, vamos escrever. O que essas palavras indicam no poema? O cuidado com a cozinha, o fogão, sentimentos por aquele local, né? Afetividade. Então, ficou. O que essas palavras indicam no poema? O cuidado com a cozinha, né? Com a comida, com o fogão, sentimentos por aquele local, a afetividade. Agora, vamos para a página 75. Você já sabe que Fogão a Lenha é um poema. Que características do poema ele apresenta? Troque ideias com seus colegas. Então, observando o poema,
Que características do poema nós observamos? O que tem? Como eu já falei no início da aula, o poema é composto, né? É composto por, quem sabe, versos que formam estrofes. Alguns desses versos, o que tem? Rimas. Isso mesmo, muito bem. Nós já estudamos bastante poema, né? Por isso que deve ficar na ponta da língua. Então, alguns desses versos apresentam rimas. Tá? Então, escreva aí na sua resposta. Agora, quantas estrofes esse poema tem? Então, vamos lá, voltar no texto para descobrir quantas estrofes tem este poema. 1, 2, 3. Então, vai responder 3 estrofes. E quantos versos? Os versos são as linhas. Volta lá no poema, conta quantas linhas tem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Então, vai responder 13 versos. Agora, circule em cada estrofe do poema as palavras que rimam. Então, vamos circular ou grifar. Toda casinha de roça feita de taipa e palhoça no telhado tem um cantinho sagrado. Então, vamos lá. Telhado sagrado. Telhado sagrado. Agora, lugar onde tacho de cobre, panela de ferro e frigideira trabalham sem descanso. Às vezes quase o mesmo tanto de uma vida inteira. Frigideira inteira. Então, circula aqui, frigideira inteira. Lugar de galinhada. Lugar de galinhada, feijão tropeiro, torresminho, arroz suã, bolinho de chuva, tapioca, canjica e no teto um bocadinho de picumã. Suã, picumã. Agora, vamos para a próxima atividade. Voltando lá na página 75. O poema Fogão a Lenha foi publicado em um livro. Qual é o título dele? Então, vamos ver lá na referência do poema. Qual é o título do livro? Caminho da Roça. Lalau e Laura Beatriz. Então, vamos lá.
Qual é o título do livro? Caminho da Roça. Quem são os autores? Lalau e Laura Beatriz. Observe a capa do livro que traz o poema Fogão a Lenha. Caminho da Roça, olha só, Lalau e Laura Beatriz. Descreva os elementos que aparecem na capa. Então, quais são os elementos que aparecem na capa? O que você consegue identificar? Uma paisagem rural. Então, pode escrever. Paisagem no caderno. Paisagem rural. O que mais tem nessa paisagem rural? Uma casinha lá no fundo, um homem cavalgando no cavalo, tem um homem tocando, né, o violeiro, tem um homem aqui em cima da árvore, tem um cachorro, um peru, né, tudo isso, tem um galo. Então, muito bem, é isso aí. Agora, considerando o nome do livro e a imagem da capa, quais seriam os temas dos outros poemas do livro? O que vocês acham? Eu também acho isso aí. Seria sobre os assuntos da roça, né? Assuntos, né, relacionados à roça. É, porque caminho da roça só pode ter assuntos relacionados à roça, ao sítio, à zona rural. Agora, atividade 9. Selecione livros de poemas da biblioteca de classe, né, de casa ou da escola, para leitura individual. Então, faça leituras, é importante que vocês estejam lendo e ouvindo histórias. E a professora coloca todos os dias um livrinho para lembrar vocês a hora da leitura. Agora vamos para a página 76. Palavras no dicionário. Análise de verbetes. Você vai trabalhar com algumas palavras do poema Fogão a Lenha. Será que você sabe o significado de cada uma delas? Organize as palavras dos quadros em ordem alfabética. Então, palhoça, picumã, tacho, tapioca, torresminho. Então, ordem alfabética, que eu já expliquei o que é em sala de aula, em vídeo, pessoalmente. Então, ordem alfabética, do A ao Z. Então, qual é a primeira palavra? Palhoça. Depois de palhoça, mais uma com P. Picumã. Depois de picumã, com T. Tacho. Depois de tacho, mais uma com T. Tapioca. Tapioca. Depois de tapioca, mais uma com T. Torresminho. Como que a gente organiza essas palavras que começam com a mesma letra? Tem que olhar a segunda letra. Pulou tacho aqui, não salvou. Tacho. Então, como organizo? Pá e picumã. O pá vem antes do pi. Tacho, tapioca. Tá e o tá é igual. E a terceira letrinha? O C vem antes do P. E o TO, torresminho, né? Que o to vem depois do tá. Então, o que você observou
para ordenar as palavras que começam com a mesma letra. Então, nós temos que observar as letras seguintes, a segunda letra ou a terceira letra. Então, vamos escrever. Observamos a segunda e a terceira letra. Temos que observar isso quando temos palavras que escrevam com a mesma letra. Agora, atividade 2. Você sabe o que é canjica? Sabe ou não? Procure saber o que é canjica e confira o significado no dicionário. E vamos escrever, então, o que é canjica. Estamos no mês de junho. Canjica é uma comida típica de festa junina. Então, a canjica é uma iguaria, uma comida, uma iguaria de milho verde, ralado e cozido com leite e açúcar. Será que é bom? Então, a canjica é uma iguaria de milho verde, ralado e cozido com leite e açúcar. O que mais? Pode ser preparado com pedaços de grão de milho. Que é o que a gente faz, né? Aqui em Atibaia, no estado de São Paulo. É preparado, né, com os pedacinhos de grão de milho. Pode ser preparado com pedaços de grão de milho. Muito bem. Agora, você conhece outro nome para canjica? Será que em outros lugares, outros estados, outras cidades, canjica recebe outro nome? Se você souber de algum, responda, tá? Para nós, quais são esses nomes que são conhecidos em outras regiões como canjica? Por que será que existem diferentes nomes para o mesmo alimento? Por quê? Alguém sugere alguma resposta? Isso, porque existe a diversidade cultural e social no Brasil. Então, vamos escrever. Por causa da diversidade cultural e social do Brasil. Por isso que existe vários nomes, às vezes, para o mesmo alimento. Um exemplo disso está na atividade 3. A tapioca é um produto extraído de uma raiz. Observe a fotografia. Por qual destes nomes você conhece essa raiz? Aqui em Atibaia, nós conhecemos esta raiz por mandioca. Então, marca o xizinho na mandioca. Agora, vamos para a atividade da página 76. 4. Observe os diferentes significados de tapioca. Você conhece algum? Vamos ler? Tapioca. Farinha fina, branca e úmida, extraída da raiz da mandioca. Iguaria feita com essa farinha peneirada, assada e recheada, geralmente com coco ou manteiga, beiju. Pão caseiro feito com a goma da mandioca, água e sal. Mandioca, variedade de manga cultivada em Itaparica, Bahia. Papagaio de papel, cafifa, pandorga, pipa. Nome de um peixe do litoral semelhante à sardinha. Então, tapioca
tem todos esses significados, dependendo da região, é um deles. Agora, atividade 5. Leia este verbete. Palhoça, palhoça. Casa rústica, coberta de palha ou sapê. Casa rústica, pobre. Do dicionário da língua portuguesa, ilustrado Saraiva Jovem. Então, o que é uma palhoça? É uma casa coberta de palha. Então, vamos escrever. É uma casa coberta de palha. Muito bem. Agora, atividade 6. Assinale o significado mais adequado para a palavra tacho, de acordo com o poema Fogão a Lenha. Tacho, observe a imagem. É um recipiente de ferro, cobre, com asas ou cabos para fins culinários? Ou 2, regionalismo, nordeste do Brasil, vasilha grande de cobre ou ferro, nos engenhos para cozimento e transformação do caldo de cana-em-açúcar? Então, lendo, observando e lembrando do poema Fogão a Lenha, no fogão, utilizamos para fins culinários. Então, vamos marcar o X no 1. Esta definição está escrita no Dicionário Eletrônico de Língua Portuguesa. Tudo bem, turminha? Então, essas foram as atividades, né, de língua portuguesa. Lembrando da produção de texto que vocês vão fazer no caderno. Vocês vão criar um poema visual, tá bom? Criar um poema visual. Vocês observaram o poema Xícara? É escrito em forma da xícara e saindo fumacinha? Então, tente criar um poema visual. Alguma coisa escrita, dando sentido com aquela forma. Ou desenhado, tá? É isso, turminha. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo da próxima atividade.